Dieta anticâncer. Existem alimentos que realmente podem combater o câncer, matar as células cancerígenas? Mais uma vez você vai ouvir da experiência do Dr. Sidney, com mais de 50 anos de medicina e muita evidência clínica de casos que tiveram remissão do câncer através de dieta e estilo de vida. Os legumes e verduras, as frutas, as sementes destroem as células cancerosas. E existem alimentos que fazem as células cancerosas se multiplicar, proliferar. São os alimentos de origem animal, a carne, o frango, o peixe, o ovo, o leite, o queijo, a manteiga, aumenta o IGF-1, insulina, growth factor 1, fator de crescimento semelhante à insulina, a proteína vegetal, que é a combinação de arroz integral com feijão, milho com ervilha, abaixo IGF-1, o câncer não tem como crescer sem IGF-1 alto, a proteína animal aumenta o IGF-1, aí estimula a proliferação do câncer. Então eu estou agindo há 38 anos, utilizando esses conhecimentos. Fiz um programa, que se chama Programa de Nutrição e Atividade Física para a Reversão do Câncer. Eu atendi mais de 800 pacientes em 38 anos. Desses pacientes, 160 seguiram o meu programa em todos os seus detalhes. É um programa simples, mas tem detalhes. Se o número de seus detalhes não funciona, por exemplo, o detalhe, os suplementos de vitamina B12, de ácido fólico, de cálcio, de selênio, de vitamina E, eles são muito concentrados e fazem o câncer aumentar. Mais de 55 microgramas de vitamina B12 por dia dobrou a incidência de câncer de pulmão depois de 7 anos. Então se faz o programa de nutrição e atividade física para a reversão do câncer. Se faz ele direitinho, mas toma suplementos que são concentrados nos nutrientes. O câncer não vai sarar, não vai regredir, vai progredir. Então é importante isso. Suplementos só se houver uma deficiência, com prescrição médica. A propósito, nos Estados Unidos tem um cientista do câncer, é o John Milner, do National Cancer Institute. Ele fez uma pesquisa, ele tem 260 artigos publicados, onde ele afirma que a nutrição anticâncer deve ser incorporada ao tratamento oncológico. O oncologista não pode falar para o paciente como que quiser, não tem nada provado. Provado tem ele que não conhece as provas. Então o oncologista tem que conhecer a nutrição anticâncer para recomendar para o seu paciente, porque ela é mais poderosa que a quimioterapia. É como se estivesse fazendo 440 quimioterapias. Então, o John Milner constatou que as pessoas com câncer de próstata tinham selênio e vitamina E baixos, o selênio e vitamina E normais, as pessoas tinham menos câncer de próstata. Então, John Milner e sua equipe deram suplementos de selênio e vitamina E para 100 mil homens. Se provasse que dando o suplemento vai diminuir o risco de câncer de próstata, eles iam dar esses suplementos para todos os Estados Unidos. E para surpresa deles, os pacientes, as pessoas que usaram suplementos de selênio e vitamina E, tiveram muito câncer de próstata, tiveram que interromper a pesquisa. Apenas os que tinham selênio baixo receberam selênio, foram a níveis normais, esses tiveram menos câncer de próstata. Mas quem tinha selênio normal e recebeu suplemento de selênio, teve mais câncer de próstata. Então, no nosso programa de nutrição e atividade física para a cura do câncer, nós não usamos suplementos, a não ser que haja uma deficiência. Aí tem que ser com receita médica. Essa é a recomendação do Fundo Mundial de Pesquisa sobre o Câncer. Eu falo isso muito no canal sobre nutrição
má nutrição também é excesso, né? Não é só mais, não é só menos, mas também é excesso. Então os nutrientes têm proporções ideais, não só dentro da nossa corrente sanguínea, mas dentro do alimento em si quando vem. Então os nutrientes refinados, né, ou seja, os concentrados nos suplementos, podem sim causar desequilíbrios, tirando que a gente nem sabe o que está ali, né? Por exemplo, a vitamina B12, metilcobalamina, a gente sabe que é facilmente oxidado. Então às vezes você pode estar tomando suplemento e achando que está funcionando, mas não está funcionando. Então são várias questões a se considerar, né? Como o ácido fólico, por exemplo, que é prescrito para grávidas desde a década de 70, mas hoje em dia a gente sabe que pode aumentar a incidência de câncer na mãe e na prole, por exemplo. Então é muita coisa a se considerar e a se tomar cuidado, né? Não é sair tomando suplemento assim sem... Eu sou um tanto quanto contra o excesso de suplementação na atualidade, quanto menos suplemento melhor, né? Quanto mais a gente conseguir obter do alimento, mas fala lá, doutor Celino. Os meus 160 pacientes, 150 tiveram reversão do câncer. Não dei suplemento para nenhum. 2 tomaram suplemento, o câncer recidivou e eles vieram a falecer. O resveratrol da uva destrói o câncer. A genisteína da soja destrói o câncer. Mas pessoas que tomaram suplemento de genisteína e resveratrol tiveram mais câncer de mama, tiveram pior prognóstico com câncer de mama. Então nós temos os alimentos que destroem o câncer, temos os alimentos que causam câncer. Eu e uma nutricionista publicamos no International Journal of Nutrology, publicamos o Cancer Reversion Nutrition Physical Program, Presentation of Cancer Reversion Nutrition Physical Program. Então já está publicado. Então os colegas oncologistas podem recomendar a nutrição anti-câncer baseada nesse vídeo. A quimioterapia contribuiu para que a pessoa com câncer vivesse 5 anos só em 2% dos pacientes com câncer. Só 2% dos pacientes com câncer. A quimioterapia contribuiu para eles viverem 5 anos. Não sou contra a quimioterapia. Na infância, por exemplo, a quimioterapia cura 70%, 80% dos pacientes. Então, algumas vezes, a nutrição anti-câncer é ineficiente para curar o câncer de pâncreas, por exemplo. Algumas vezes a quimioterapia é insuficiente para a reversão do câncer. E a nutrição anti-câncer também é insuficiente. Mas a nutrição anti-câncer mais a quimioterapia, os dois juntos, podem conseguir a reversão do câncer. No caso, estou me referindo ao câncer de pâncreas. Eu fiz esse livro, que infelizmente está com a edição esgotada. Tem as evidências científicas, tem a conduta prática, tem os casos clínicos. Eu fiz para oncologistas e para pacientes. Mas vocês não vão conseguir adquirir. Adquirir pelo Fapesbox, a editora, www.fapesbox.com.br. Temos essa revista, eu assino ela há 30 anos, chama-se Nutrition and Cancer. Os artigos contidos nela referem-se somente ao câncer, referem-se a quais os componentes químicos dos alimentos que destroem o câncer. E aqui tem também as informações que os suplementos causam a prevenção do câncer. Suplementos polivitamínicos, que é a dose mínima diária recomendada, não causaram câncer. O que causou câncer foram suplementos isolados em concentrações maiores do que a da dose mínima diária. O selênio destrói o câncer. A deficiência de selênio causa câncer. O excesso de selênio também causa câncer. Uma castanha do Pará tem 100 microgramas de selênio. Você precisa de 60 microgramas por dia. Então é muita coisa. Então a alimentação tem que ser equilibrada. A nossa intenção, minha e do Corava, é beneficiar as pessoas. Eu comecei a ler o seu livro, A Cirurgia da Natureza, no jejum. Eu não consigo parar de ler. Eu vou viajar agora para Miami, vou levar no avião.
você faz uma autobiografia. Então, a nossa intenção é que o paciente portador de câncer que assistir essa entrevista vai ter todas as informações necessárias para praticar o nosso programa anticâncer e para aumentar as possibilidades de regressão do câncer. A última entrevista que você deu comigo, você pode assistir ela aqui na descrição e aqui nos cards. Você pode clicar em ambos para assistir a última entrevista que a gente fez juntos. Nós fizemos a entrevista e depois teve mais ou menos uns 20 pacientes que me ligaram querendo consultar. Aí a consulta eu mandei assistir uma aula minha no YouTube, Nutrição Anti-Câncer com o Dr. Ciro Inferno. A pessoa que assistisse essa entrevista, o meu ponto de honra é que ela possa seguir o programa anticâncer completo, com todos os detalhes, que possa ter uma poderosa força terapêutica para a cura do câncer. Ela pode ser acompanhada pelo oncologista, mas ela tem que fazer essa nutrição anticâncer associada. Eu me preocupo muito em informar aos colegas oncologistas que o paciente dele está fazendo o programa de nutrição e atividade física na regressão do câncer em conjunto com o tratamento oncológico, para ele saber o que está sendo feito. Então eu mando uma cartinha explicando que esse tratamento com nutrição anticâncer tem todo o fundamento científico. E aqui eu coloco um pôster que eu apresentei em Washington, no Congresso do Fundo Mundial de Pesquisa sobre o Câncer, regressão de um câncer no cérebro. Paciente portador de câncer que está assistindo a entrevista. Em primeiro lugar, não se preocupe, que você vai estar de posse de uma técnica que dá 90% de chance de regressão, de cura do câncer, mesmo em câncer com metástase. Então, o que você vai comer? Como é que vai ser o teu café da manhã? O teu café da manhã vai ser chá verde. Chá verde tem galato de pigarocatecina que destrói células cancerosas. Chá de erva doce. Chá de erva cidreira. Você tem 2 quimioterápicos, vitricina e vinacina, são extras da erva cidreira. Eu tomo chá verde. Depois vai comer arroz integral de manhã. Faz de conta que está no Japão. Mas com técnicas brandas de cozimento. O arroz integral tem polifenóis que destroem o câncer. Mas com o cozimento ele perde 20 a 90%, 20 a 70% dos polifenóis. Então utilize técnicas brandas de cozimento. O Dr. Corazza, o Fundo Mundial de Pesquisa sobre o Câncer, o Instituto Americano de Pesquisa sobre o Câncer, recomendam comer alimentos crus. Uma entidade de pesquisa sobre o câncer, que serve de base para a American Cancer Society, recomenda comer alimentos crus. Quando não puder ser cru alimento, quando tiver que cozinhar, cozinha com técnicas brandas de cozimento. Por exemplo, arroz integral, cozinha em fogo baixo, 15 minutos, desliga o fogo, deixa abafadinho, tapadinho mais 15 minutos. Então vai mastigar bem. A mastigação é fundamental. Quando você mastiga, você ativa substâncias químicas que vão destruir o câncer. Por exemplo, quando você mastiga agrião, arde a língua. Quando está ardendo a língua, está ativando o isotiocianato. O isotiocianato destrói as células cancerosas. A mastigação é essencial. Então de manhã você come arroz integral. Mas uma coisa legal a se adicionar é que a gente consegue não produzir esse isotiocianato se a gente utilizar um fogo muito forte, congelar o vegetal, por exemplo. Isso tudo causa perda, né, inativação da mirosinase, que é uma enzima que transforma o glucosinolato, uma substância no brócolis, nas crucíferas, em isotiocianato. Né? Então, quanto menos a gente processar o alimento, melhor é para essa enzima converter essa substância. Né? Tem hacks que o pessoal faz, cortar antes, etc., mas eu ainda questiono um pouquinho.
Então, o alimento deve ser cozido com técnicas brandas de cozimento, mas de preferência cru. Dá para comer arroz integral cru se você quiser. Só deixar de molho o arroz de um dia para o outro, depois bater no liquidificador, temperar com sal marinho, salsinha, cebolinha, fazer umas bolinhas de arroz cru. Mas os meus pacientes que sararam do câncer comeram arroz cozido dessa maneira que eu falei. Então come de manhã, no café da manhã também, 2 colheres de sopa de trigo germinado, 2 colheres de sopa de lentilha germinada. E eles têm lactobacilo reuteri que produz vitamina B12. Com o trigo germinado, se você não quiser comer por si só, você pode até fazer um pão essênio, tem aqui no canal, tá? Vídeo na descrição e nos cards aqui a gente vai deixar. É uma ideia de... Tá? Fica parecendo um pãozinho e não foi cozido, né? É só com trigo germinado. Mas independente disso, você vai comer 2 colheres de sopa de trigo germinado, 2 colheres de sopa de lentilha germinada, no café da manhã, no almoço e no jantar. Eu estou insistindo nisso. Isso é fundamental para a regressão do câncer. O câncer vai regredir, vai desaparecer. Isso é um milagre, mas para fazer o milagre acontecer tem que fazer esses detalhes. Você começa a comer 2 colheres de sopa de trigo germinado, 2 colheres de sopa de lentilha germinada, no café da manhã, no almoço e no jantar. Então está aí os detalhes da nutrição anticâncer no café da manhã. Almoço e jantar, mais ou menos a mesma coisa. Arroz integral, milho, aveia, as leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, o tofu, a salada, a sopinha anticâncer. Todos esses alimentos têm substâncias químicas que destroem as células cancerosas. Você vai destruir 100 mil células por dia. Ao invés de aumentar 100 mil células por dia, você vai destruir 100 mil células por dia. Então, chá verde novamente, no almoço, arroz integral, gergelim, linhaça sobre o arroz, gergelim, linhaça moída, depois se banha com guarda na geladeira. Então os pacientes frequentemente perguntam, pode comer isso, pode comer aquilo? Pode comer os alimentos de origem vegetal, inteiros, completos, do jeito que Deus fez. Deus fez o abacate, então pega o abacate, adoça com um pouquinho de mel, mel tem componentes anticâncer, mel com próprios também tem componentes anticâncer. É só adicionar, se você quiser fazer de forma vegetal, né, se for vegano, etc., você pode usar mel de tâmara, ou seja, tem vídeo aqui na descrição e nos cards, vou deixar o vídeo linkado, já está publicado aqui no canal, mas é simplesmente bater tâmaras com água, que deixa bem denso e fica similar, e a tâmara também tem atividade anticancerígena. Os óleos, mesmo óleo poliinsaturado, óleo de soja, o azeite de oliva, o paciente não pode comer o óleo, pode comer o alimento, come azeitona, não azeite de oliva. Azeitona você vai comer 1, 2, mais 3 se não quer mais. Uma colher de sopa de azeite de oliva tem 50 azeitonas. 1 litro de azeite de oliva tem 2.000 azeitonas. Então é gordura demais, vai estimular o câncer. Mulheres que mais usavam óleos vegetais tiveram 74% mais câncer de mama. Então, você pode comer o coco, já tem a gordura incorporada nele. Não o óleo do coco é muita gordura, vai estimular o câncer. Você pode comer os alimentos integrais, vegetais. Os alimentos animais fazem o câncer crescer, como eu já falei. Então esse você não vai comer. A atividade física é essencial para a cura do câncer. Se você corre 1 hora por dia, isso aumenta 100 vezes a citoquina IL-6, que destrói os tumores. Vai me dizer, mas o paciente está fraco, não consegue andar, como é que ele vai correr? O paciente meu, Juvencio é professor de pedagogia e psicologia. Ele estava com um tumor, uma metástase de um câncer de esôfago, aqui no pescoço. Eu não mandei ele correr, porque eu não conseguia nem andar direito. Tinha que apoiar lá no cunhado para andar. Depois de 1 mês, ele voltou no controle andando. Doutor, a bola está diminuindo, ele falou. Eu olhei e achei que estava diminuindo, não tinha medido o tumor dele. Falei, você
você está melhorando, sentindo melhor, está andando, então começa a correr. Ele voltou depois de 3 meses no consultório. Doutor, a bola sumiu. Eu fui olhar, só tinha uma ferida. Tinha uma úlcera ali, onde tinha aquele baita tumor. Falei, o que você está fazendo, Juvencio? Você está fazendo algum tratamento secreto aí? Ele falou, não tem nada de secreto. Estou fazendo o que você mandou fazer. Melhorou sua alimentação e estou correndo. Os temperos são concentrados em substâncias químicas que destroem, que matam as células cancerosas. Portanto, use temperos à vontade. Cebola, alho, salsinha, cebolinha, coentro, cúrcuma, etc. Agora nós vamos mostrar alguns casos, 20 casos clínicos. Esse pôster eu apresentei em Washington, no congresso do AICR, American Institute for Cancer Research, Instituto Americano de Pesquisa sobre o Câncer. Aí tem as refeições, café da manhã, almoço e jantar, um tumor no cérebro que regrediu e outros casos de câncer. Uma senhora teve câncer de ovário, ela estava grávida, não podia fazer quimioterapia. Então falaram para ela que tinha que tirar o neném, fazer aborto, porque o neném ia ficar deformado com a quimioterapia. Ela recusou tirar o neném, não fez quimioterapia, e só o nosso programa, e o câncer não voltou. Então nós publicamos. Esse caso aqui, a senhora que tinha câncer disseminado no abdômen, e os oncologistas falaram que não tinha solução, que ela podia se despedir da família dela. Ele ia morrer. Ela recusou a quimioterapia, fez um programa similar ao nosso, e em um ano não tinha mais câncer. Aqui o marcador tumoral, que era 400 e pouco, normal é 30, se é 125. Ela pôs óleo na comida, o marcador tumoral subiu, estimulou o câncer. Tirou óleo da comida, o marcador tumoral caiu também. Aqui tem um tumor no cérebro, ficou meio dúvida se o tumor era um linfoma, era um carcinoma, era adenocarcinoma. 5 meses, um tratamento similar ao nosso, sumiu. Aqui um senhor com câncer de próstata, depois de um ano repetiu as biópsias, não tinha mais câncer. Aqui um senhor que tirou a próstata, porque tinha câncer de próstata, o PSA estava 44, o câncer ressuscitou, voltou. O nosso programa, o PSA de 44 foi para 0,14. Aqui é o tumor no cérebro. Eu tenho 3 casos de tumor no cérebro e regrediram. Tem que manter a alimentação artificial a vida inteira. Quando o tumor de mama, o tumor de próstata, logo depois de 2, 3 anos sem sinal de doença, pode haver uma opção passar para a dieta preventiva, que é a mesma dieta, a pequena quantidade de frango, peixe e ovo. Mas o melhor é não usar os alimentos animais, mesmo quando tem curado o câncer. Eu tenho pacientes que fizeram a nutrição anti-câncer e não fizeram atividade física. E o câncer demorou 2 anos para regredir. Às vezes nem regrediu, mas também não cresceu, estabilizou. E a pessoa vai vivendo normalmente. E quando faz atividade física associada, ele regride geralmente em 5 a 6 meses. Esse cara aqui tinha metástase no pescoço, regrediu totalmente. Aqui o mioma, é um tumor benigno, ele está abaulando o saco gestacional, uma gravidez aqui no ultrassom. Tem um branquinho ali que é o bebê, que é um embriãozinho. O mioma estava crescendo, expulsar o saco gestacional junto com o bebezinho. Com a dieta anti-câncer, o mioma regrediu, o embriãozinho cresceu, nasceu. Hoje ele tem 26 anos, é meu filho mais novo. Filho de consideração? É o filho mesmo. É mesmo? A mutação da minha mulher. Ah, Minha mulher estava sangrando, estava iniciando o processo de aborto.
com a nutrição anti-câncer, o mioma que estava causando aborto, estava empurrando o saco gestacional, ele regrediu o mioma, a nutrição anti-câncer. Aí a placenta se fixou e o bebê nasceu. Meu filho está na praia. Esse aqui é um câncer de mama. Eu tirei de maneira incompleta. Ela fez nutrição de câncer, não tirou de maneira completa, tirou o quadrante, não encontrou mais câncer. Esse senhor tinha câncer de próstata, fez biópsia. Depois de 11 meses, não tinha mais câncer. Esse senhor tem 70% de obstrução numa coronária. Com a nutrição de câncer, baixou para 40%. Os glóbulos brancos dos gigantócitos vão lá na coronária e cobrem a placa de gordura com cálcio. Vai desobstruindo o Ornish que você falou no teu vídeo ontem. Sim. O Ornish conseguiu 87% de desobstrução da coronária com essa dieta. O Ornish é um famoso cardiologista americano e, na verdade, até cardiologista da Casa Branca e do ex-presidente Bill Clinton, né? Publicando nos principais jornais médicos científicos, pesquisas bem confiáveis, até mesmo com uma dieta baseada em plantas pode auxiliar a reversão do câncer. Esse filho ia operar o câncer no reto, mas não tinha vaga para operar na Santa Casa. Aí ele consultou comigo e foi para casa. Depois de 8 meses chamaram ele para operar. Mas quando foi examinado na admissão, não tinha mais câncer. Ele não operou. Então tem mais alguns casos, câncer de bexiga. Câncer de bexiga eu tenho 3 casos, que é tirar a bexiga, substituir pelo intestino. É uma cirurgia que judia muito do paciente. Eles fizeram a minha dieta de câncer, não tiraram a bexiga. Fizeram só a dieta de câncer e a radioterapia. Isso aqui é aquele bebezinho que ia fazer o aborto para poder fazer quimioterapia. Inclusive a quimioterapia não fez o aborto. Esse aqui, ele tinha um linfoma. O linfoma tinha na virilha, entre as nossas intestinais, entre os 2 pulmões, no pescoço. Já tinha feito uma quimioterapia, não tinha adiantado. Aí trocaram a quimioterapia, fez o nosso programa de redução de câncer junto. E depois de 6 meses, não se encontrou mais tumor. Se vocês tiverem alguma dúvida, vou deixar no celular o 9979672, o programa de nutrição e atividade física para a reversão do câncer. É muito eficiente. Raríssimos são os casos que não funcionou. Mas tem que fazer o programa com todos os detalhes. Se vocês forem fazer o programa e tiverem dúvidas, podem ter contato comigo. Foi um prazer, foi uma honra estar aqui com você. Também foi uma honra gravar novamente com você, Dr. Sidney. Fico muito feliz. Eu queria realmente novamente passar sua mensagem, mais dados para as pessoas se embasarem, né, poderem se motivarem. O Dr. Sidney tem o livro de Oncologia Nutricional, né, como ele falou, não está mais disponível, mas ainda talvez você ache por aí, ou nas livrarias, ou talvez você ache online aqui. A editora vai imprimir a segunda edição. Tem o meu livro Dieta Anticâncer, que você pode acessar através do nosso site também. Além disso, sugiro assistir toda a playlist de câncer aqui no canal, tem vários vídeos com toda a didática científica sendo publicada e estamos aqui, né, para atender pacientes, caso vocês queiram. E a mensagem é bem simples: a vida saudável paga seus dividendos, ou seja, quanto mais a gente corrobora com a natureza e ajuda ela comendo os alimentos coloridos que ela nos dão, e, na minha opinião, primariamente, principalmente os crus, né, vai te ajudar nessa luta contra essa terrível doença. Não se esquece de comentar, compartilhar, sentar o dedo nesse like, se inscrever no canal e apertar o sininho para receber nossas atualizações. E se você quer minha ajuda como nutricionista clínico, assim como o Dr. Sidney, ele já botou o telefone dele aí, a gente vai botar na descrição também. Mas
tem nossos 9 livros já publicados, atendimento nutricional presencial e online, 6 cursos online e retiros presenciais sempre em janeiro e julho, lá comigo em Saquarema por 5 dias. Se Deus quiser, em Saquarema de janeiro, eu vou estar lá. Vai ser um prazer te receber. E clica nesses vídeos aqui no canto da tela para ver mais a última entrevista com o Dr. Sidney e por aí vai.